Olá meus queridos, eu sou o Tiersnilch e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano. Eu espero que vocês tenham tido uma ótima virada. Continuando com os vencedores da última enquete, temos Kirikou e a Feiticeira, um filme francês dirigido e roteirizado por Michel Ocelot. O filme é todo ambientado na África e é uma verdadeira joia bruta do seu tempo. Eu me lembro de ter visto esse filme passando na TV há uns anos atrás, eu assisti uns trechos e eu achei ele bem... diferente. E caso vocês não saibam por quê, a sinopse é a seguinte. Kirikou é um bebê falante sábio que corre muito rápido e que decide livrar o povo da sua tribo da terrível influência de uma feiticeira chamada Carabá. Você não entendeu errado não, esse filme é sobre um bebê falante e absolutamente todo mundo ao redor dele parece estar muito ok com isso. Mas falando sério aqui, foi divertidíssimo assistir esse filme, isso porque ele nunca fica chato ou arrastado. A história dele começa bem simples e utiliza a repetição como uma forma de reforçar ideias na narrativa. Mas logo o filme quebra isso e nos joga em uma aventura de verdade, e não importa o quão estranha seja a premissa, nós acabamos nos envolvendo. Principalmente com o protagonista e a antagonista. Eu li por aí que a história desse filme foi baseada em lendas do oeste da África, mas as tais lendas de fato eu não pude comprovar. Se você souber de alguma coisa, pode colocar aí nos comentários que eu fixo no topo. A trama, como eu disse antes, gira em torno de um bebê que nasce com todas as suas funções motoras no auge e ainda por cima fala e é muito inteligente. Assim que nasce, Kirikou ouve de sua própria mãe que quase todos os homens da aldeia partiram para lutar contra uma temível feiticeira que os derrotou e os devorou. Com a aldeia indefesa e sem uma fonte de água próxima, uma vez que a nascente secou, as mulheres estão praticamente abandonadas à sua própria sorte, tendo que oferecer ouro para Carabá em troca de um pouco de paz. E aí o molequinho que acabou de nascer decide que vai encarar a feiticeira. O Kirikou é tão proativo e nasce tão preparado que por um instante eu pensei que eu tava vendo uma daquelas animações de speedrun do Terminal Montage. O guri é simplesmente um mini Chad, se tem alguma coisa errada ele simplesmente vai lá e resolve sem nem pestanejar. O que é bem legal porque com o tempo começa a criar uma dinâmica meio pica-pau entre ele e a feiticeira. Ela fica fazendo de tudo para atingir a aldeia, mas é constantemente frustrada por um bebê falante. Como vocês já puderam perceber, esse filme não faz muito esforço para esconder nudez. Mesmo assim, ele é considerado um filme para crianças, e é claro que isso causou alguma polêmica em algum momento. Olha, o que eu tenho a dizer sobre isso é que o filme tem sim algumas temáticas mais adultas no subtexto dele, mas elas não têm nada a ver com a nudez. Não é segredo pra ninguém que certas tribos da África andam com algumas partes do corpo desnudas e, na moral, isso é uma realidade. E eu não sei qual é o motivo de ficar escondendo isso numa animação. Não é como se ela fosse super realista ou algo assim. Bem, e já que eu citei a animação, eu devo dizer que apesar de bem competente, ela não é impressionante. Mas compensa isso com um design que mistura um pouquinho de realismo e minimalismo. A animação tem esse aspecto mais horizontal, sem muita profundidade e uma paleta de cores quentes derivada do amarelo. Às vezes dando lugar a meras silhuetas, eu gosto bastante desse tipo de coisa. Eu costumo pensar que um bom design sempre compensa a falta de orçamento. Eu iria preferir 1000 vezes mais que meus filhos assistissem Kirikou e a Feiticeira do que, sei lá, Emoji o filme. Muito além de uma simples jornada do herói que leva o personagem do ponto A ao ponto B, Kirikou e a Feiticeira aborda temas muito mais atuais e sérios da sociedade moderna. Temas que infelizmente estão sempre em alta, como o ciclo do ódio, a hipocrisia, a ignorância e a manipulação. Todos esses temas são levados quase sempre através de diálogos, geralmente entre o Kirikou e a mãe dele, que é a personagem mais sensata e sábia da aldeia. À medida que a história vai avançando, nós vamos percebendo sobre o que ela realmente se trata. E aquela trama preto no branco que nos foi apresentada começa a se tornar algo muito mais complexo. A trilha sonora é a base de instrumentos acústicos e ambienta muito bem a animação. O filme tem alguns momentos de cantoria, mas eles são bem pontuais e apenas agregam à história. A versão que eu assisti foi a dublada mesmo, foi a mais facinha de achar. Aliás, ela tá completa no YouTube, então eu recomendo que você vai dar uma olhadinha caso não tenha assistido ainda. O filme é bem curtinho e quando pensar que não já vai ter acabado. Depois volta aqui e assista a parte com spoilers. E sim, a parte com spoilers vai começar agora. Bem, basicamente resumindo a história toda, Kirikou se indaga a maior parte do tempo o porquê a feiticeira é má. Ela é uma mulher com olhos de serpente que mora afastada da vila junto dos seus servos que parecem totens e vive extorquindo o ouro das mulheres que restaram. Mais tarde na história, Kirikou descobre que a nascente que secou próximo ao vilarejo na verdade tem a sua água bebida por um animal bizarro. Ainda procurando uma forma de derrotar Carabá, Kirikou viaja escondido para além das montanhas com a esperança de encontrar o seu avô. Um velho sábio que pode lhe dizer qual é o ponto fraco da feiticeira, e é justamente isso que o velho faz. Agora, é exatamente aqui que o filme tem a sua virada e ela é bem interessante. O avô de Kirikou conta pra ele que Carabá não possui tanto poder assim, e que boa parte da influência que ela tem sobre a tribo vem das lendas e medos que as pessoas atribuem a ela. Nem mesmo a nascente foi ela quem fez secar, aquele animal só entrou lá com sede e começou a beber. O que é bem estranho, mas mesmo assim a gente vai focar na história aqui, é só um desenho, só um desenho. Só com isso o filme já nos dá uma lição muito legal, mas ele continua.
De acordo com o avô de Kirikou, Karaba nunca devorou um homem algum, ela apenas os transformou naqueles totens estranhos que trabalham para ela. Ou seja, ela transforma homens em escravos. Ela usa eles. Mas por que será? O velho diz que ela possui um espinho muito profundo em suas costas, espinho esse que a incomoda dia e noite e nunca deixa em paz. Esse espinho foi posto pelos homens da tribo no passado quando eles a fizeram um grande mal, e graças a isso ela se afastou e pegou um grande ódio tanto dos homens quanto das mulheres da tribo. Agora adivinha só, se esse espinho for arrancado, ela sentirá a mesma dor de quando ele foi posto, mas depois disso perderá os seus poderes. Vocês entenderam a metáfora aqui? Não é difícil. O que aqueles homens fizeram com ela fica para a interpretação de vocês. É um desenho infantil, então o que acontece depois pode ser qualquer coisa. A questão é que essa ação causou muita dor nela e também deixou um trauma. O tal do espinho. Por causa disso, ela se afastou e começou a ver as pessoas como meros objetos, já que não queria mais sentir aquela dor novamente, mas ao mesmo tempo era incomodada pelo que já havia acontecido. As pessoas criaram ódio por ela e teceram lendas em torno dela, a temendo simplesmente pelo que ela era. Então, sim, Karaba é basicamente uma mulher que sofreu algum tipo de abuso e passou a descontar a sua raiva nas pessoas como forma de vingança. E por conta do povo da aldeia nunca repensar no que fizeram com ela e apenas a odiar incondicionalmente, acabaram a empoderando. Resumindo, Karaba acha que homem é tudo lixo e que mulher é tudo trouxa. Se adorna com o ouro das inimigas que ela rouba para provar para ela mesma que bens materiais são a melhor coisa que existem. E teme um bebê falante porque é completamente incrédula que ainda possa existir sabedoria e inocência no mundo. E não para por aí, Kirikou consegue remover o espinho das costas dela, o que faz com que ela relembre de todo o seu trauma. Nós podemos interpretar isso como o primeiro contato de Karaba com um indivíduo do sexo oposto em muito tempo, uma vez que ela revive a sua dor, mas logo em seguida supera, uma vez que o espinho agora é passado. Ela decide então que quer ser feliz e nunca mais ser submissa a ninguém, completando o seu aprendizado em busca do amor próprio. E se você achou que era só isso, não é não. Kirikou manda um migué de "Mas eu sou diferente de todos os homens e vou te tratar com o respeito que você merece." Aí ele pede um beijo, sim, é estranho eu sei, e ela o concede, o transformando em um homem. E agora eles são um casal. As pessoas da aldeia não vão acreditar. Não vamos para a aldeia ainda. Não. Eu poderia falar do desfecho, mas eu prefiro deixar para que vocês tirem suas próprias conclusões. Sabe, eu realmente gosto da mensagem desse filme, ele consegue abordar diversas coisas em muito pouco tempo. Eu sei que para muita gente é bizarro ver a Karaba beijando o protagonista e ele magicamente virando um homem, mas temos que entender que essa história é basicamente um mito africano criando vida. O fato do Kirikou ser um bebê só serve para nos mostrar e ensinar uma lição sobre inocência e bravura. Ele já nasce sábio e falando, o que o coloca como um ser que já possui todo o básico que um humano precisa. O que ele conquista então é o que vem de fora, o que ele aprende com os outros, e pouco a pouco ele vai compreendendo a ignorância do mundo, a injustiça e o medo, mas também encontra a esperança, a compaixão e o amor. Ele se torna um homem no final não porque ele é o herói e precisa ter um par romântico. Ele se torna um homem porque é em Karaba que ele exercita tudo o que ele aprendeu ao longo da sua jornada. Ele a compreende, quer ajudá-la, quer que ela pare de machucar os outros e acima de tudo, quer que ela se liberte. E no meio do processo acaba se apaixonando. É estranho digerir tudo isso porque acontece muito rápido, mas se você desconstruir a metáfora, vai descobrir uma história de amor bem bonitinha. Se esse filme fosse mais atual e feito por algum estúdio grande, ele provavelmente terminaria com a feiticeira sendo libertada, falando que não precisaria de homem nenhum e fazendo exatamente a mesma coisa que fazia antes, exceto com a diferença de que agora ela seria do bem e todo mundo a amaria. E por que eu tô falando isso? Hoje em dia existe esse esforço para retratar a mulher forte e independente na mídia e, bizarramente, a forma como eles escolhem fazer isso é muito semelhante com o que a feiticeira é retratada no começo desse filme. Uma mulher com poder, que age sozinha, que não precisa de ninguém e possui asco da sociedade por causa de erros que alguns do passado cometeram com ela. Eu enxergo nisso uma forma de tentar tirar o amor da equação, como se amar fosse uma fraqueza, como se pessoas fortes e independentes não pudessem ser simpáticas ou amorosas. Eu não duvido nada que algumas pessoas olhem para Karaba ficando junto do Kirikou no final e vejam isso como uma fraqueza dela, como um retrocesso. E infelizmente por causa desse tipo de pensamento, nós hoje estamos cada vez mais longe de sermos felizes em uma relação. Porque cada um acha que deve provar algo pro outro, e não pensem que eu só estou falando de casais hétero. Nós somos seres sociais e, independente do nosso sexo, nós dividimos o mesmo espaço no mundo. Todo mundo se machuca, faz parte da vida. Todo mundo se decepciona também, mas se você deixa que o seu espinho permaneça nas suas costas porque ele te dá uma falsa sensação de poder e superioridade, eu lamento muito. Você só é uma pessoa muito solitária. Eu não tô também falando pra você sair por aí procurando o amor debaixo de cada pedra. Eu só tô dizendo que existe uma tensão muito desnecessária a respeito dos relacionamentos hoje em dia. Nem todo mundo quer te machucar, nem todo mundo vai te ancorar e nem todo mundo quer se provar melhor que você. E caso uma dessas pessoas apareça, um pouco de amor próprio pode te indicar o caminho certo.
Afinal de contas, é isso que ganhamos quando removemos o nosso espinho, certo? E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você me acompanhou até aqui, você deve ser uma pessoa muito especial. Se tá chegando agora, eu te convido a ver outros vídeos do canal e se gostar, seria muito legal ter a sua inscrição. Eu vou indo nessa, nós nos vemos em breve.